Vou ler aqui pra vocês algumas crenças que eu já identifiquei, que eu ouvi quando era criança, que eu ouvi há muito tempo. Como que eu identifiquei? Simplesmente você tá aqui no seu dia a dia normal, que você tá agindo normalmente, e aí você tem que estar consciente dos seus pensamentos, esses pensamentos que vêm assim, porque são uns circuitos que foram implantados ali, eles são os paradigmas. O fato de você acreditar naquilo, é difícil você mudar para acreditar nas coisas que falam para você, que você precisa acreditar para manifestar aquilo que você deseja. A crença número 1 que eu identifiquei foi exatamente nessa ordem, mas dinheiro não dá em árvore. É que eu me lembro da minha mãe falando. Quando a gente era criança, que a gente pedia alguma coisa e às vezes. Hoje eu entendo ela, mas. E aí ela não tinha dinheiro, né, pra dar e tal, e ela queria dizer isso de uma forma, ela falava: dinheiro não dá em árvore. Pra dizer que dinheiro não. Que a gente não tinha muito dinheiro. Não era só falar assim, eu vou lá e pego e tal, entendeu? A outra que eu identifiquei foi essa semana, que é tudo que é bom dura pouco. Viu? A alegria de pobre, a alegria de pobre dura pouco. Foi uma crença que quando você tenta, toda vez que você tá vivendo algo bom, logo você diz, quando dá errado, você fala assim, sabia, a alegria de pobre dura pouco. Mas sempre, quando mais você acredita, mais você vive. Quanto mais você vive, mais você acredita. Daqui a pouco não se regra, acaba logo que sossega. Eu sempre fui daquelas meninas que, quando ganhava bolacha, aquelas bolachinhas recheadas, que tinha um docinho no meio, eu comia o docinho bem devagarzinho, comia a bolacha. Aí eu tinha um primo que ele falava que eu gostava de poupar. E às vezes eu comia um pouco, deixava um pouco mais tarde. Ou seja, com medo de acabar, medo de não ter mais. Com o tempo, e isso algumas vezes eu não lembro de quem foi, mas eu usei isso algumas vezes pra tentar que o que eu tinha era pouco, então era melhor acabar logo pra sofrer menos, né? Isso mostra tipo uma escassez de pra que você vai juntar dinheiro, você ganha tão pouco. Acaba logo e sossega, né? No tempo que eu não conseguia juntar dinheiro, guardar nada pensando assim no meu futuro em algum investimento, era um pouco, com certeza eu tinha essa crença pelo meio. Pouco não compensa guardar. Uma outra que eu acho que deve ser bem comum, que é tudo que vem fácil, vai fácil. Aí as pessoas se baseiam nas pessoas que ganham na loteria e perdem logo tudo no primeiro ano, algumas. Eu acredito que tem muito dessa crença. Ou seja, você cresce acreditando que para você ter alguma coisa que dure tem que dar muito trabalho. Aquele negócio de pra ter dinheiro você tem que trabalhar duro, tem que trabalhar muito, se esforçar muito. Tem umas duas crenças aqui que eu me lembro de quando eu era criança. Que é por causa de uma mulher que ela tinha dinheiro lá onde a gente morava. E ela comprava coisas da mãe e ela era muito enrolada pra pagar. E aí a mãe sempre foi aquelas pessoas que gostavam de pegar coisa pra vender, mercadoria de mascate, essas coisas assim. Aqueles caras que passam de porta em porta oferecendo aquele monte de coisa. Eu lembro que a gente falava assim, quanto mais dinheiro tem, mais enrolado pra pagar. Um pouco disso eu vejo que em mim, que eu odeio atrasar minhas contas. Eu acredito que tem muito disso envolvido. Porque eu vi a minha mãe a vida toda é, vendendo mercadoria, levando prejuízo e a gente. E eu era doida pra ela parar com aquilo. E demorou muito pra ela parar. Porque ela não sabia vender, gente. Ela confiava nas pessoas. Ela vendia fiada, ela não recebia e ela continuava fazendo. E aí tem outra que é todo rico e rouba. Ficou rico desse jeito. Mas também desse jeito até eu. Essas coisas que a gente costuma falar sobre ricos. Então, todas essas crenças, você identifica aí na sua cabeça o que você já ouviu. Né? Aqui foi o que eu consegui me lembrar, que eu consegui identificar em mim já. Porque essas crenças, às vezes a gente nem lembra delas. Eu tô conseguindo lembrar delas porque eu tô me observando pra saber de onde vem os pensamentos que eu tenho. Ficam escondidas no subconsciente, apenas ali, tipo, tem uma linha aqui no meio da nossa cabeça, vamos dizer assim. Aí aqui acima tá a nossa mente consciente e aqui pra baixo tá, na outra parte do cérebro tá o subconsciente. Aí essa linha divisória, ela tem tipo um filtro.
as coisas novas que, tipo, coisa nova lá, dificilmente vai entrar, porque só vai entrar pensamentos parecidos com as crenças que já estão lá de muito tempo, sendo alimentadas, vamos colocar assim. Quando a gente identifica, então o primeiro passo é identificar, né, esses padrões antigos. E no vídeo anterior que eu gravei aqui, que eu falei que eu faço antes de dormir, a repetição, né, da frase. Estou tão feliz e grato agora porque o dinheiro vem até mim, quantidades cada vez maiores, de múltiplas fontes, de forma, de forma contínua e de modos perfeitos. Uma das coisas que a gente faz é, antes de dormir, quando a gente tá ali bem sonolento, que não há tanto filtro da nossa mente, não está tão, como é que se diz, rigoroso, né? Ele não filtra tudo. Então você pode, pela repetição, ao dormir, ao acordar, logo você acorda mesmo, falar coisas que quebram essas crenças, muda esses paradigmas. E se observar no dia a dia. E aí, algumas formas de você identificar mais coisas que porque você não tem dinheiro, porque você não avança na vida, é você observar quando se trata de pessoas que têm dinheiro. Se você acha que elas roubaram para ter, que elas só têm aquilo porque. Então você vai analisar o que você pensa sobre os ricos. Por exemplo, se você se sente inferior quando está perto deles. Eu me lembro que eu tinha muita essa dificuldade de ficar perto de pessoas bem arrumadas. Então você vai analisar como você se sente. Você se sente inferior? Quais os pensamentos que vêm no automático? Alguém da sua cidade começou a mudar de vida, começou a conseguir as coisas. E aí, o que você pensa? Agora fulano só porque tem isso e aquilo, não fala mais com o pobre, não sei o que, só quer andar com tal. Vamos como você reage? É tipo como se você estivesse repelindo aquele estilo de vida de você. Sempre que eu vejo algum vídeo falando sobre criação da realidade, manifestação, lei da atração, essas coisas, incentiva você a se afastar de pessoas que não estão de acordo com a vida que você quer viver. Por exemplo, que te puxam para baixo, que não apoiam você nos seus sonhos, que não acreditam nas mesmas coisas que você. Por isso que algumas pessoas dizem que o processo da mudança é solitário. Então, quando você começa a identificar esses padrões, você vê as outras pessoas fazendo a mesma coisa, você fica assim, nossa, então era assim que eu agia. Quando você mora num lugar, normalmente você age praticamente igual às pessoas daquele lugar. Os pensamentos que você tem todos os dias são praticamente os mesmos. As conversas, os diálogos entre as pessoas sempre são. Não tem um diálogo de conversa de crescimento, de mudança de vida, de plano, de futuro, de alguma coisa. É isso, o vídeo de hoje.